E aí, como é que você tá? Faça um excepcional dia. Você que é ansioso vai receber aí um vídeo um pouquinho mais cedo hoje, parte 2 daquilo que nós começamos a falar ontem, tá? E uma das coisas que eu mencionei é que se você é uma pessoa cognitivamente assim muito inteligente, é muito provável que você já tenha sofrido ou que você sofra com ansiedade. Afinal de contas, você tem uma carga de pensamentos mais profundos, você perpassa elementos da existência que uma pessoa mais simples ignora. Existe aquele ditado de que a ignorância é uma bênção. Não é. Ela é uma prisão. Parece que a pessoa vive mais livre, mas não. Ela só vive anestesiada mesmo e aprisionada por esses grilhões, né? Realmente essa ignorância, essas coisas que ela deixa de saber, mantém ela naquele mesmo lugar e sem a possibilidade de usufruir coisas que a existência proporciona para aqueles que pensam e para aqueles que agem, tá? Então, eu sofri bastante com isso, como eu mencionei para você. Teve algumas coisas que eu fiz, alguns exercícios, mas hoje eu queria deixar algumas coisas práticas para você. A primeira delas é que você encontre um desafio intelectual. Sabe, talvez você tenha consciência, geralmente quem tem consciência que é. Você tem consciência que você tem uma inteligência bacana, acima da média, você não se adaptava tão bem ao currículo escolar, né? Você era meio rebelde, porque aquilo simplesmente não te desafiava. E você, às vezes, acha que você é inconstante, e você até é, mas é muito porque você se envolve com coisas que não te trazem um desafio, um retorno, e você desanima fácil, né? Você se depara com coisas que são mais fáceis do que pareciam e aquilo te desencanta muito rápido. Então você precisa encontrar um desafio intelectual. Aprender um instrumento musical, aprender um idioma, e às vezes até mesmo assim, exercícios mentais. Encontre um enigma para você solucionar, sabe, procure ler livros que instiguem assim, coisas de solução, jogos. Pode parecer algo muito besta, mas quando você tem essa potência intelectual distribuída com coisas que talvez no seu dia a dia você não está utilizando, você concentra essa energia e você desenvolve os seus músculos até para seus músculos mentais, neurais, aí para você ficar mais em paz, né? Então, se você rumina muito pensamento, se você tem aquela coisa que eu mencionei com álcool te traz alívio, isso tudo podem ser indícios de que você tem uma sobrecarga aí de energia mental que você não está conseguindo aplicar porque você está vivendo um dia a dia muito simples. Uma outra coisa que eu recomendo, e assim, eu realmente quero que você coloque isso em prática se você está sério comigo a respeito de melhorar a sua ansiedade. Acorde todos os dias no mesmo horário. Você não precisa acordar às 5, você não precisa acordar às 4h29, mas se discipline para que você acorde todos os dias no mesmo horário. Se for cedo, é melhor, tá? Porque você vai estar fazendo o que a maior parte das pessoas faz e existe uma certa virtude nisso, mentalmente falando, que o seu cérebro ele se sente mais protegido quando você está fazendo, né? É uma rotina que se assemelha com a maior parte das pessoas. Falei isso já várias vezes nas palestras enfim, as pessoas não levam a sério, mas aqueles que levaram já me relataram muitas transformações. Coma um bom café da manhã, um café da manhã proteico. Não adianta você se encher de cereal, se encher de pão, se encher de torrada. Seja um bom café da manhã proteico, com ovos, com bacon, com frango, se for o caso. Entendendo que não se trata de um prazer gastronômico e nem algo que você vai fazer porque você está com fome, mas porque você precisa dessa nutrição. Se você aprender a acordar no mesmo horário e ter um café da manhã que vai te dar energia de proteína, que vai sendo queimada mais devagar ao longo do dia, você vai perceber que você não tem aquele estômago vazio te angustiando ao longo do dia e afetando seus pensamentos, certo? É importante que você se torne produtivo. Eu gravei um vídeo bem lá no comecinho, né, códigos da gestão do tempo. Depois eu me aprofundei, fiz um curso, né,
com aquele mesmo cara que eu tinha pegado essas referências, o Christian Barbosa, que é o autor de Tríade do Tempo, e ele tem um sistema muito interessante de produtividade que eu posso compartilhar aqui em algum outro momento. Mas basicamente assim, rapidamente, né? Procure ter planejado 3 dias à sua frente. Então, se hoje eu falo com você sexta-feira, eu preciso ter sábado, domingo e segunda, né? E aí eu coloco lá no final disso o planejamento para os próximos 3. Então, eu tive planejado a sexta, o sábado e o domingo. Então, amanhã, que é sábado, eu vou ter sábado e domingo planejado, eu já vou deixar a segunda-feira planejada também. E aí, o que acontece? Você coloca coisas que são compromissos, você deixa as suas tarefas alinhadas, mas sempre com espaço para que você possa mover, né? Sempre num lugar que você possa ver. Vou entrar mais em detalhes em outro momento, mas tenha micro-rotinas flexíveis, coisas que você vai começar devagarinho, tendo sempre no mesmo horário que você acorda, o horário que você come, o horário que você toma o seu banho. Essas coisas podem parecer que não, mas conversa aí com quem tem bebê, né? Ou quem teve bebê recentemente, como é o meu caso, o caso da Raquel, né? Rotina é uma coisa transformadora para o cérebro do bebê, porque ele traz tranquilidade. Você tem uma criança mais calma, você tem uma criança que chora menos, que sofre menos, né? E por consequência, uma criança mais calma, porque se alimenta nos mesmos horários, que dorme nos mesmos horários, quando ela de fato chora, você consegue ver mais rápido que tem algo errado, né? Uma dor, algum desconforto assim. E isso não muda muito quando a gente cresce, né? Então, é importante que você tenha essas micro-rotinas, que elas sejam flexíveis, para isso não te acumular estresse, mas se você levar a sério o que eu estou te falando e colocar em prática, eu estou te dizendo, eu tenho esse resultado. Eu não sofro mais com ansiedade, a ansiedade não trava mais a minha vida, não trava mais os eventos sociais que eu participo, e eu fico perfeitamente confortável em qualquer situação social. E eu sou um observador das pessoas, então é normal que no ambiente novo, com pessoas novas, eu esteja mais silencioso, mas isso não é fruto de timidez e nem ansiedade, isso é fruto de observar o contexto e ouvir o que as pessoas têm a falar para eu entender com o que eu estou me comunicando. Isso é um princípio de boa comunicação. Se eu conheço o meu interlocutor, eu vou ser mais acertado naquilo que eu falo, né? É aquele princípio que o Milor Fernandes fala, né? Você não fala de corda em caso de enforcado. Então é importante você conhecer sempre o seu contexto, né? Então, às vezes você chegar prestando mais atenção e falando depois, você vai ser uma presença muito mais agradável, né? E, enfim, vai causar uma impressão melhor, vai ficar mais calmo com relação a isso também. Tá certo? E uma outra coisa, e que aí esse é um ponto de transformação mesmo. Se você é uma pessoa que sofre com algum nível de ansiedade porque você é cognitivamente inteligente e às vezes você subestima isso, você tem um problema com a autoimagem, com a autoestima, talvez você não tenha noção do quanto você é inteligente, então eu recomendo que você faça, mesmo que você não se sinta, tá? Comece a compartilhar mais os seus pensamentos. Eu queria que cada um de vocês aqui fizesse um grupo de transbordo e transbordasse as coisas que vocês vivem, as coisas que você aprende, pra você ter um gás para estar sempre aprendendo, né? Nem que você escutasse meu vídeo aqui no dia seguinte você reproduzisse no seu grupo, né? Isso seria muito legal já, porque a gente está propagando uma mensagem que tem ajudado pessoas a realizações, a transformar a vida, né? Então, comece a compartilhar aquilo que você pensa, porque um efeito imediato que você vai perceber é que muito mais pessoas do que você imagina acham os seus pensamentos interessantes, relevantes, com aplicabilidade, e elas querem ouvir mais a respeito daquilo que você tem a dizer, aquilo que você carrega. Às vezes você acha, nossa, você tem que ter uma carga de experiências e tudo mais, e nada disso. Comece a compartilhar o que você já viveu, você vai ver que isso por si só gera novas vivências, novas conexões, tá bom? Você não precisa ir meditar nos rincões aí sei lá de que lugar para que você volte com uma nova revelação espiritual, nada disso. Você começa a promover pequenas transformações e você fala abertamente disso com as pessoas, você vai ver que as pessoas têm sede de bons conteúdos, as pessoas têm sede de, conhecimento, sabedoria, experiências, porque até pode ser que viralize um monte de bobagem nas redes sociais, mas quando existe conexão humana, as pessoas valorizam isso pra caramba, certo? E, bom, às vezes você não faz isso porque você acha que, né, na nossa cultura, isso vai te excluir de alguma maneira. A cultura americana é uma coisa que me fascina, porque eu compartilhei isso com a Raquel até outro dia.
É uma cultura onde você, desde o primeiro instante da sua vida, você é criado para acreditar que você pode ser qualquer coisa, que você pode se tornar qualquer coisa. A nossa cultura, ela já puxa mais para aquele lado do europeu, assim, que é, se você for diferente, você vai ser motivo de zombaria. E no Japão eles carregam uma coisa assim também, né? Que o prego que se destaca é o primeiro a ser martelado. E existe alguma sabedoria nisso, né? Lembra que eu sempre falo para você aqui, quando você começar a fazer algumas mudanças, você vai ser criticado, você vai tomar pancada. E existe uma certa sabedoria nisso. Mas você precisa entender que nos últimos anos a gente viveu uma grande transformação na maneira que as pessoas têm filho. Faz a conta quantos filhos a sua bisavó teve, quantos a sua avó teve, a sua mãe e quantos você tem e pretende ter. Então, isso transformou muito a maneira que nós temos. Em média, nós estamos tendo filhos 10, quase 15 anos mais velhos. E isso revoluciona muito a cultura que a gente vive, porque a gente está gerando pessoas mais narcisistas, pessoas que são criadas mais sozinhas, né? Não estou descendo a lenha do filho único, pelo amor de Deus, não é isso. Mas nós tendemos a ter todos os recursos que a família dispõe direcionados para menos filhos. Mesmo que você seja 3, 4, o que é isso em comparação à época que tinha 12, 13, 14 e era normal, né? Então, a gente está realmente numa geração que é mais narcisista. E não é só pela essa questão de estar dividindo e, sabe, uma individualidade não, porque isso é bom, mas um individualismo exacerbado. Não se trata disso. É porque, antigamente, você começava a ter filhos com 17 anos, 18 anos. Você ainda era uma criança e tinha um certo aspecto positivo nisso, uma certa fúria de juventude que fazia bem nesse desenvolvimento da família, né, nesse amadurecimento. Hoje as coisas são muito diferentes, né? Nós deixamos de ser crianças e estamos tendo filho muito mais tarde. E então essa coisa de ter toda a atenção dos pais voltada a você, todos os recursos da família concentrados em menos pessoas e uma preocupação muito grande com esse aspecto social faz com que você se trave, com que você tenha bloqueios de autoimagem, com que você tenha bloqueios de paternidade e, sobretudo, que você tenha um bloqueio muito grande com a sua voz. Então, é o que eu sempre falo no método oratório inteligente, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Essa frase não é minha, mas ela traduz muito bem o que é, né? Você tem medo do julgamento. Você às vezes está preso lá atrás em uma vez que você foi expansivo, que você foi, sabe, foi espontâneo enquanto criança e você foi censurado por isso, porque Deus me livre você ser diferente, né? E eu queria que você entendesse essas coisas para você perceber que, na verdade, não tem nada errado com o que você é, não tem nada errado a rigor, né? Não tem nada errado assim com você compartilhar o seu pensamento, né? Você se expressar. Você vai encontrar resistência, isso vai te tornar uma pessoa mais madura, mais aberta à opinião dos outros, com uma gestão melhor de conflitos. Você vai fazer conexões mais profundas e mais sinceras com as pessoas. Você vai se tornar até uma pessoa mais amorosa, porque vai ter determinadas situações onde você simplesmente não vai conseguir deixar de expressar para as pessoas que elas são importantes, porque você vai ver que existe tanta riqueza no material humano e você vai ter uma ânsia de escutar outras pessoas. Outro dia eu brinquei, eu queria ter um Otávio na minha vida, mas não é porque, eu sou melhor do que qualquer pessoa, não, mas é porque eu queria muito que mais pessoas ao meu redor se abrissem da maneira que eu estou fazendo, compartilhassem as suas vivências, a sua interpretação do mundo, porque, meu Deus, o quanto isso enriquece. Sabe, eu vou com sede na internet buscar as pessoas que têm resultado, têm vida, têm, sabe, caminhos de prosperidade, têm desenvolvimento. Isso não tem nada a ver, sabe, com uma projeção, com ser famoso. Às vezes são as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Eu lembro, assim, com muita saudade de escutar as histórias do meu avô, porque meu avô viajou o Brasil de caminhão. Muito simples, puxando madeira, mas quantas histórias que eram, no mínimo, engraçadas, que, no mínimo, contribuíram para gerar o meu senso de humor, que é uma das coisas que eu valorizo muito da minha personalidade, que era enterrado pela minha ansiedade no passado, ou que era deturpado por um tom de zombaria, e que hoje é uma coisa muito mais saudável, né? Então, eu estou nesse caminho de crescimento, e muito disso tem a ver com ter conseguido superar a ansiedade, com ter conseguido encontrar a minha voz, o meu estilo de comunicação e chegar até as pessoas, não porque eu acredito que eu seja melhor do que qualquer um, mas porque eu acredito que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas e porque
as pessoas são amadas por mim a ponto de eu entender que eu posso agregar na vida delas. Então, eu não falo porque eu acho que eu sou importante, mas porque a mensagem e porque as pessoas são importantes e elas merecem escutar isso. Tá legal? Então, leve isso a sério e coloque isso em prática. Tamo junto. Até depois do fim.